Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas também lá no Twitter e no Instagram, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Como você sabe, esse vídeo é patrocinado pela Betano, então vá no link que está na descrição do meu vídeo, faça seu cadastro e a partir do primeiro depósito você ganha até R$500 em bônus para fazer apostas esportivas, entre outros. Então, dá uma conferida no link que está na descrição do meu vídeo. Como vocês sabem, futebol é jogador. Tô certo ou tô errado? Essa frase foi dita pelo CCD, um gremista, mas que falou uma realidade. Futebol é jogador. Por mais que o treinador seja um bosta, que nem era o Mano Menezes, futebol é jogador. E isso é algo que a direção do Inter, principalmente no início dessa temporada ou no final da temporada passada, meio que deixou de lado. E só foi começar a repensar nessa questão e começar a tomar ciência disso a partir da janela desse meio de ano, que foi quando eles fizeram a sua grande janela de transferências e contrataram jogadores que realmente trariam qualidade para o Inter. Na janela do meio do ano, o time do Inter contratou o Bruno Henrique, Ener Valencia, Rocher, Dauber, que praticamente chegou um pouco depois da janela, mas era um jogador sem contrato, Hugo Malo e o Arangues. Querendo ou não, o Arangues chegou, antes, mas ele só pôde jogar a partir de julho, então eu conto como um jogador de meio de temporada, janela de meio de temporada. Obviamente, o Inter tendo feito uma janela tão ruim no início do ano, contratando, por exemplo, Mário Fernandes, Baralhas, entre outros jogadores terríveis aí, o time do Inter teve um desempenho pífio. Ainda mais que tinha mandado 14 jogadores embora. Esses jogadores que estavam aqui tiveram um certo desgaste e acabaram que o time do Inter foi pessimamente no Campeonato Gaúcho, correu riscos grandes na Copa Libertadores, mesmo estando no pior grupo da competição, ou num dos piores grupos da competição, e acabou sendo eliminado da Copa do Brasil muito, pois também não conseguiu desenvolver e não conseguiu ter tempo hábil para que esses jogadores contratados novos tivessem como jogar, então acabou que o time do Inter acabou perdendo uma grande premiação, poderia estar na final. Eu acho que o time do Inter tinha grandes chances de estar nessa final da Copa do Brasil, porque o time do Inter atualmente é um dos melhores times do Brasil, depois das contratações que fez, e agora está na semifinal da Libertadores, graças a também a competência e também coragem da direção do Inter em tocar o foda-se e fazer futebol, contratar jogadores que realmente tenham qualidade. Futebol é jogador, pessoal. Futebol é jogador. Os jogadores que fazem futebol, é eles que entram dentro de campo, é eles que jogam dentro das 4 linhas. Jogadores, treinadores têm a sua importância, são eles que dão padrão de jogo, padrão tático e tudo mais. Mas se tu não tiver jogadores inteligentes e que consigam entender o que o treinador quer passar pro teu time, dificilmente eles vão conseguir ter algum resultado. Por mais que seja o Guardiola treinando, se ele tiver jogadores que são burros e que são ruins, o time não vai render. E se o treinador ainda for ruim, que nem era o caso do Mano Menezes, vai ser uma situação ainda pior, que daí tu vai perder para times como Caxias, como Melgar. E foi isso que o Inter acabou sofrendo, perdendo para Caxias, Melgar, América Mineiro. Então, o Inter fez muito bem em ir para a janela de contratações e focar em trazer grandes jogadores. Pô, jogadores como Rocher e Ener Valencia nos classificaram contra o River Plate e depois nos classificaram contra o Bolívia. Jogadores como Bruno Henrique são jogadores que dão uma sustentação legal no meio campo, que quando tu não tem um Arangues, ou daqui a pouco mais tu quiser jogar com 3 volantes, com Arangues, o Bruno Henrique e o Johnny, ou o Rômulo, ou o Gabriel, tu consegue jogar, pois ele tem muita qualidade técnica. Esses dois principalmente, né, o Arangues e o Bruno Henrique, eles têm muita qualidade, eles podem jogar até mesmo de armador. Eles têm qualidade técnica para isso. Eles são jogadores que conseguem empifar um jogador. Eles são jogadores que têm boa qualidade técnica, bom chute. Então isso faz muita diferença. Para vocês verem o nível de qualidade deles, por exemplo, pro cara que vinha jogando segundo volante do Inter, que era o Campanharo. Ou até mesmo o Johnny, que se descobriu jogando na primeira função de meio campo. E por muito se insistiu que o Johnny era segundo volante, sendo que o Johnny não tinha qualidade técnica para ser segundo volante. Segundo volante tem que ser um cara com mais refino, com bom chute,
jogador que chega bem na área, jogador que quebra linhas, jogador que tem bom passe, assim, que, né, que faz o jogo acontecer. Praticamente qualidade de um armador, só que um armador que marca mais. Coisa que o Johnny não tem, mas ele tem boa qualidade para contenção de meio campo, para marcar, para uma saída de bola qualificada, talvez para dar um lançamento ou outro, para ficar à frente da zaga, ele tem uma boa estatura. Às vezes, como ele teve essa experiência, por mais que curta como segundo volante, às vezes ele vai conseguir dar um passe ou outro ali mais qualificado para frente, um lançamento mais qualificado. Mas nada além disso. Ele na primeira função, jogando ao lado de grandes jogadores como esses que eu citei, elevou demais o seu nível. Tanto que ele saiu de um jogador que valia 4 milhões de euros, 5 milhões de euros no máximo, que era o que o Inter vinha cobrando e não conseguiu ninguém, para um jogador que, se o Inter for campeão dessa Copa Libertadores, pode chegar a 15 milhões. Ou até mais. Pois é um jogador jovem, jogador que está demonstrando muita qualidade jogando essa função. Então, para vocês verem que quando se tem jogadores de qualidade no elenco, quando tu contrata jogadores de qualidade, jogadores que entendem como se joga futebol, que sabem jogar futebol, e tu tem um treinador que também instiga isso, todo o elenco cresce. O jogador que é ruim vira médio, que é o caso, por exemplo, daqui a pouco mais o Campanharo, daqui a pouco mais pode acabar jogando bem uma partida ou outra. O próprio Luiz Adriano, daqui a pouco mais, pode tentar render alguma coisa aí, pode virar um jogador médio, pelo menos útil para alguma situação ou outra, principalmente para jogar esse próximo jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa. O jogador médio vira bom, que é o caso do Johnny. Johnny era um jogador que, na minha opinião, era médio, às vezes para não dizer menos. Mas era um jogador médio, que às vezes fazia uma boa partida ou outra. E virou um jogador muito bom. Muito bom mesmo, um jogador extremamente útil, um jogador que a gente sente muita falta quando ele não tá jogando. E depois também jogadores que são bons e que não conseguiam render aquilo que vinham rendendo na temporada passada, por exemplo. Muito porque o elenco decaiu demais. Por exemplo, o Wanderson. O Wanderson é um jogador bom, muito bom na realidade. Mas quando ele tava com um elenco que era abaixo da média, quando ele tava com um treinador que era abaixo da média, o desempenho dele foi terrível, foi muito ruim. Mas quando ele tá agora com esse elenco novo, com esses jogadores que entendem a forma dele jogar, com jogadores que aparecem para ele tabelar, jogadores que acompanham ele num contra-ataque, que vão tocar a bola no pé dele, que onde ele cruzar a bola eles vão estar lá para receber, ele cresce e ele virou um jogador muito bom. E jogadores que já eram muito bons, independente do treinador ou independente da equipe, que é o caso do Alan Patrick, quando ele ganhou companhia, por exemplo, do Bruno Henrique e do Arangues, o seu nível foi lá em cima. Lá em cima ele se tornou um dos melhores meias da América, junto ao lado do Rafael Veiga. Na minha opinião, os dois estão jogando no mesmo nível atualmente, sendo extremamente importante para o time do Inter. Para vocês verem, quando tu contrata bons jogadores, não é só aqueles jogadores que vão trazer o nível ali, vão só aumentar a qualidade do time. Não é só eles que aumentam a qualidade do time, eles não aumentam só a qualidade deles e o resto continua ruim, falhando. Eles conseguem elevar o nível até dos outros que eram inferiores e que conseguem chegar num nível superior graças à qualidade que tem ao lado deles. Então isso é muito importante, isso foi muito bom. Eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre a próxima janela, né? A janela do final desse ano e do início do próximo ano, vendo alguns jogadores que o Inter pode contratar. Obviamente, a gente depende muito da situação de título da Libertadores, que é muito difícil, bem dificilmente. A gente tem um adversário extremamente complicado, que é o Fluminense, depois tem uma final contra Boca Juniors, grande campeão, ou Palmeiras. Mas se o Inter ganhar essa competição, o time do Inter pode elevar ainda mais o seu nível de equipe e pode, né, se colocar aí ainda mais entre os grandes do futebol brasileiro, tendo um elenco ainda mais forte para a próxima temporada e deixando o seu torcedor ainda mais feliz, que é isso que a gente quer. Então esse é meu vídeo, pessoal. Futebol é jogador, não é tô achando que trazer jogador mediano vai dar certo. Espero que a direção do Inter tenha entendido isso.
Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter e no Instagram, como vocês já sabem, e se cadastre na Petano, que após o primeiro depósito, como vocês sabem, ganha até R$ 500 em bônus. É isso, pessoal, até mais.